Oi, sou a Magda do canal Wnętrza ze Wnętrza. Neste episódio, mostro um apartamento de 78 metros quadrados de uma família, que há mais de 10 anos adapta o imóvel às suas necessidades, realizando todos os projetos sozinha. Teremos várias soluções interessantes aqui, então assistam até o final. Oi, meu nome é Magda e este é meu marido Kuba. Moramos aqui junto com nossos 2 filhos e 2 gatos. Compramos este apartamento há 12 anos e nos mudamos para cá só com um colchão e desde então estamos adaptando ele às nossas necessidades, o que basicamente nunca termina, porque sempre aparece uma ideia nova. Nunca permitimos especialistas aqui, sempre fazemos tudo sozinhos. Começamos, como sempre, pela entrada e aqui temos o hall, que é como um nicho em um corredor longo que leva para vários cômodos. Desse lado, tem um armário grande feito sob medida e, o que é interessante, ela foi feita com peças de um armário desmontado por uma amiga. As chapas de madeira foram reutilizadas, cortadas e ajustadas de forma que fosse possível adicionar gavetas prontas aqui, sem a necessidade de fazer gavetas sob medida. Já que você está fazendo o armário e cortando tudo sob medida, pode medir de forma que dê para usar gavetas prontas. E assim, os elementos antigos, junto com os novos, criaram esse móvel adaptado às necessidades. E reparem também nas frentes, que são 3 e não 2. Embora aqui, nessa largura, 2 frontes também seriam suficientes. Mas 3 são simplesmente mais práticos, porque é fácil deslizar um pouco mais para o lado. Muitas vezes, há um problema com armários de portas de correr que têm gavetas, pois é preciso prestar muita atenção para realmente deslizar a porta até o final, para que a gaveta possa ser aberta. Aqui, você pode empurrar as portas tranquilamente e ainda sobra bastante espaço. Não precisa ser tão precisa, então vamos pensar por esse lado. É mais prático, e as próprias portas de correr permitiram aproveitar também essa parte do corredor de entrada. Neste local, colocamos um grande baú, onde também dá para guardar várias coisas, mas também dá para sentar nele. E claro, daria para fazer portas de abrir divididas para que abrissem acima do baú, mas é muito mais simples com as de correr. E aqui, na parede, ainda tem um grande espelho, que obviamente faz o quê? Amplia visualmente esse espaço. Agora vamos continuar. Aqui é o quarto da filha e aqui o quarto do filho. Vamos dar uma olhada neles depois. Mais adiante temos o banheiro e, na parede, uma galeria da família. Uma galeria da família. Principalmente fotos de várias viagens fantásticas. No final do corredor há um depósito, o quarto e uma passagem para a sala de estar integrada à cozinha, que fica atrás da parede. A sala de estar inclui parte da cozinha. No entanto, eu sinto que o papel principal é desempenhado pela mesa, que fica no centro e é realmente grande. Ela tem 2 metros de comprimento, mas pode ser estendida para 3 metros, então realmente dá para receber bastante gente aqui. E o que é importante é uma mesa de madeira, então de tempos em tempos pode ser lixada, envernizada ou receber uma nova camada de óleo. Assim, para dar uma renovada nele. E infelizmente, móveis feitos de painéis ou móveis folheados não nos dão tantas possibilidades quanto os móveis de madeira maciça, que podem ser renovados dessa forma várias vezes. Na parte de estar, tem um sofá grande, um balanço e, ao lado, uma estante com livros. Já na frente, também há livros. E no lugar da televisão, tem uma tela. No apartamento, tem muitas plantinhas, inclusive aqui no parapeito atrás do sofá. Infelizmente, os gatos também gostaram desse lugar e, querendo deitar entre os vasos, simplesmente derrubavam esses vasos. Por isso, agora tem uma caixinha aqui, justamente pensando nos gatos, tipo um vasinho para o gato. E como os gatos adoram sentar nessas caixinhas, eles entram aqui com prazer e já não tentam mais deitar nos vasos. Eles sabem que esse é o lugar deles. Aqui na parede há uma prateleirinha com uma trama. A prateleirinha foi comprada porque combinava com as cadeiras. E, de fato, juntas formam um conjunto muito bonito.
O importante, e por isso menciono, é que há um jogo de xadrez na prateleirinha. E desde que estão aqui à vista e de fácil acesso, as crianças pegam com mais frequência e jogam mais vezes. E é assim mesmo com a decoração dos nossos ambientes. Ela pode, de certa forma, moldar nossos hábitos, nosso estilo de vida. Se colocarmos o equipamento de exercícios na parte mais alta do armário, difícil de alcançar, atrás da mala, a chance de usarmos todos os dias é bem pequena. E claro, esse é um exemplo bem extremo, porque se alguém usa algo todos os dias, provavelmente não vai guardar tão no fundo assim. Mas muitas vezes, questões mais sutis têm um grande impacto na nossa vida. Por exemplo, aspirar a casa. Se temos um aspirador desmontado, guardado no armário, com um cabo curto, e toda vez que vamos aspirar, precisamos primeiro montá-lo, depois trocar de tomada em cada cômodo do apartamento e, no final, ainda desmontar tudo de novo. A chance de aspirarmos com frequência e boa vontade é menor do que se o aspirador estivesse realmente à mão, facilmente acessível, bastando pegar e começar a aspirar na hora. Não é verdade? São esses pequenos detalhes. Mas vale a pena levar isso em consideração ao planejar o seu apartamento e também ao pensar no que é difícil para você. Para alguns, a dificuldade será preparar refeições sozinhos, no horário e de forma regular. Para outras pessoas, é justamente a limpeza, não deixar as coisas espalhadas, a organização adequada, o preparo correto da cozinha. Tudo isso pode facilitar para mudarmos aqueles hábitos que queremos trabalhar. O esporte é muito importante na nossa vida. Eu treino artes marciais e meu marido pratica corridas de longa distância. E aqui atrás de mim dá para ver algumas medalhas que consegui ganhar no campeonato polonês e em outros eventos desse tipo, competindo em torneios de Kung Fu. Aqui dentro tem prateleiras feitas sob medida. E reparem que, mesmo sendo prateleiras profundas, os livros ficam aqui na frente. Eles não ficam encostados no fundo, assim ficam muito mais bonitos. E a composição é claramente bem pensada. Tem tanto livros em pé, formando essas colunas, quanto livros organizados lado a lado. Eles se misturam em várias séries. Aqui os de The Witcher, ali os guias, aqui os verdes, aqui os de decoração. Dá para ver que tem uma ideia por trás dessa estante. E aqui já posso dizer para vocês que tanto Asteroid, quanto Polkotapsan, quanto Futeral e Polski Design, vocês podem comprar esses livros na nossa loja no wnętrzazewnetrza.pl. Recomendo muito para vocês. E agora vou recomendar para vocês também um livro que não é sobre interiores, porque aqui temos a estreia literária da Magda. Magdalena Tichanowska Księżycowa Zagadka. O primeiro livro, e em breve, vai sair o segundo também. É possível que no momento da publicação já esteja disponível, então vou deixar os links na descrição para vocês. É um romance de costumes com um toque policial. Então, se vocês gostam desse tipo de literatura, não deixem de conferir. E eu admiro muito, porque trabalhando em tempo integral, tendo 2 filhos, praticando esportes, ainda encontrar tempo para escrever um livro não é nada fácil. É preciso muita autodisciplina, então realmente merece respeito por desenvolver suas paixões de forma tão consistente. Na sala de estar, também há uma saída para a varanda, e a varanda é realmente longa, pois vai daqui do final da parede até a cozinha, onde também há uma segunda porta para as varandas. E em prédios antigos, às vezes, também existem essas varandas longas, às vezes até ao longo de todo o apartamento. Aqui não é tão longa assim, mas, por outro lado, aquelas varandas são muito estreitas, de modo que, se alguém sentar em uma cadeira, já fica difícil passar ao lado. E aqui, nesse aspecto, é muito mais prático. Como vocês podem ver, até coube uma mesa com 2 cadeiras. Então, em dias bonitos, dá para tomar café da manhã ao ar livre. E ao fundo, atrás de mim, tem muitas plantas e até árvores. Elas já estão aqui há algumas temporadas. Então, como vocês podem ver, é possível ter um jardim de verdade na varanda. Tucucil, docinho, olha só como você está se esfregando. Aqui tem ervas, tomates, pimentinhas, várias coisas que também podem ser usadas na cozinha. Na passagem para a cozinha, colocaram uma estante baixa com portas de vidro, que serve como uma vitrine para a coleção de cerâmica
e vidro. Aqui tem várias xícaras trazidas de Bieszczady, assim como várias coleções relacionadas aos mumins. Os mumins são uma das paixões da Magda, e isso é bem visível. Eles aparecem em vários lugares do apartamento. Já vi também livros, e aqui tem canecas, copos de vidro colorido, pratos lindíssimos. Realmente coleções maravilhosas. Na cozinha também não faltam os mumins. Eles estão aqui tanto em molduras quanto na geladeira, como ímãs, todos pendurados certinhos. E vocês provavelmente notaram que a geladeira é azul, uma cor que também me faz lembrar muito dos mumins. E até o micro-ondas embutido também é colorido. Vocês já viram eletrodomésticos nessa cor? Porque eu nunca vi. E não é de se estranhar, porque essa não é a cor original. O micro-ondas era prateado. A geladeira era branca e ambos simplesmente foram pintados com tinta para metal. E agora elas estão com um visual fantástico. E espero que em breve os fabricantes de eletrodomésticos nos ofereçam uma variedade muito maior de cores para esses aparelhos. Porque geladeiras coloridas até que existem, mas micro-ondas, fornos, cooktops de indução. Aqui ainda há muito espaço para brincar com as cores. Quando se trata de organizar a cozinha, na península temos um forno com armários estreitos nas laterais. Aqui, gavetas, uma gaveta com armário. Armário de canto, gaveta com cestos, lava-louças e, no final, mais gavetas de novo. Então, tem bastante espaço para armazenamento, especialmente porque também há armários superiores, mas aqui realmente se cozinha muito. Então, de fato, a cozinha foi feita para ser, acima de tudo, prática. E quanto à solução prática, que eu gostei muito, mas tenho certeza de que entre vocês haverá muitas pessoas que vão encarar isso de forma crítica. É um cesto para louça suja. Mesmo tendo uma lava-louças ao lado, eu mesma não sou fã de colocar itens individuais. Porque, em primeiro lugar, toda vez é preciso abrir essa porta grande e pesada. Puxar o cesto, colocar, empurrar o cesto de volta, fechar a porta. Na verdade, não é tão rápido quanto parece. Com uma xícara até vai, porque dá para só abrir um pouco a porta e colocar na prateleira de cima sem precisar puxá-la. Mas com pratos ou coisas maiores, já não é tão simples assim. E claro, chega uma hora que o espaço mais perto já está ocupado e aí tem que alcançar mais longe. Então esse método rápido também não funciona o tempo todo. Mas o pior de tudo é outra coisa. É que a louça, suja na lava-louças, começa a feder horrivelmente depois de um tempo. Muito mais do que quando fica exposta e secando. E às vezes dá para deixar a lava-louças aberta, só para ventilar lá dentro. Mas mesmo quando ela está entreaberta, geralmente ainda fede muito lá dentro. E eu sou muito sensível a cheiros. E simplesmente, depois de algumas horas, quando preciso colocar mais louça, sério, nem vou entrar em detalhes. Mas é simplesmente nojento. Eu realmente não gosto disso. Por isso eu simplesmente deixo a louça na pia. E eu sei, algumas pessoas acham que isso é uma baita sujeira. Mas entre duas opções ruins, eu definitivamente prefiro essa solução. E quando já começa a faltar espaço, aí eu abro a lava-louças. Abro uma vez só e puxo os cestos uma vez só. Coloco tudo dentro, fecho e não fico mais abrindo e fechando a porta da lava-louças o tempo todo. Se não estiver cheia. Então, depois de um tempo, eu simplesmente completo ela para poder ligar. Mas, muito frequentemente, eu coloco as coisas da pia já depois de cozinhar. Quando ainda tenho algumas panelas, pratos do almoço na bancada. E a lava-louças, quando já tenho 40, 50 peças, já está pronta para ser ligada. Então eu evito aquele pior momento, quando já começa a cheirar mal ali. Para dizer de forma delicada. Aqui tem um truque com o cesto, que faz com que a pia não fique cheia. A pia fica vazia o tempo todo. Não tem problema em usá-lo. É fácil colocar uma panela para pôr alguma coisa nela. Visualmente, também parece mais organizado. Porque vemos melhor a pia do que o cesto, que fica mais alto aqui. A lateral do cesto esconde melhor as coisas que estão dentro. Vocês mesmos admitam. Não dá para ver se tem alguma coisa dentro ou não. Eu, daqui de perto, já consigo ver alguma coisa lá dentro.
mas também não tudo. E quando o cesto enche, aí o que está no cesto vai para lava-louças. E é muito mais rápido colocar alguma coisa aqui do que abrir a lava-louças, mexer lá dentro, vocês sabem como é. Então, para mim, é uma ideia sensacional. Já começo a pensar em fazer algo parecido em casa. Mas, por enquanto, compartilho isso com vocês. E vocês mesmos avaliem o que acham disso. A península se destaca pela profundidade excepcional, porque tem a profundidade de 2 bancadas de cozinha. Então, se cada uma tem cerca de 62 centímetros aqui, temos uns 120 centímetros de profundidade. Então, é possível que a profundidade seja até maior do que a largura. Mas não posso afirmar com 100% de certeza agora, porque não tenho uma fita métrica comigo. Mas o que é fundamental aqui? Esse não era o plano inicial. A segunda bancada deveria ter sido cortada. Mas só na hora da montagem percebemos que, na verdade, uma bancada tão grande pode ser muito legal. E acabou ficando assim. E ainda bem, porque depois veio a pandemia. A necessidade de trabalhar remotamente. E descobrimos que, na verdade, esse lugar é ótimo para trabalhar. É tão bom para trabalhar que, mesmo após a pandemia, o local seguiu sendo usado como espaço de trabalho. E assim, o balcão que era usado para cafés da manhã rápidos na cozinha virou um home office. E ter um home office na cozinha pode parecer algo totalmente inesperado. Mas lembrem-se que, durante o dia, quando os pais estão trabalhando e as crianças estão na escola ou na creche, nada acontece na cozinha. Cada um está no seu computador. E, de forma alguma, a presença dos armários de cozinha ao lado atrapalha. Na parede, há uma decoração com carros de Lego. Eles estão presos em blocos especiais, impressos em uma impressora 3D. Eles parecem blocos de Lego, mas tem um buraco no meio. E você pode simplesmente prender os carros neles. Fica muito legal. E embaixo, temos novamente uma estante baixa, com portas, igual àquela que acabei de mostrar para vocês na entrada da cozinha. Só lá tinha portas de vidro, como uma vitrine. Aqui as portas são fechadas. E vejam como a organização aqui é perfeita. As caixas estão todas etiquetadas. Fica muito bonito. Espero que também seja prático. E aqui atrás de mim tem uma samambaia na caixa de cima. E a caixa de baixo está pendurada aqui para os gatos. Agora convido vocês para o quarto, embora já na entrada vários equipamentos possam chamar a atenção de vocês. Porque isso aqui, por exemplo, eu mesma não sabia, mas serve para bater. Acima tem uma barra, claro, para fazer flexões. E aqui de perto é um balanço. No quarto, claro, o papel principal é da cama, que atualmente está ocupada pelos gatos. Mas aqui também encontramos mais elementos esportivos, embora eles não chamem muita atenção. Olhem, por exemplo, aqui atrás da cortina tem pesos. Esta é minha escrivaninha, onde trabalho diariamente. Como passo muito tempo aqui, era essencial que fosse adaptada às minhas necessidades. Por isso, aqui tem alguns elementos que podem ser incomuns. Por exemplo, nesta escrivaninha comum, tem um recorte especial para que a cortina caiba direitinho. Aqui tem um recorte onde você pode esconder o cabo. Ele passa por trás na parte de baixo. Não tem pés, então eu tenho muito espaço para as minhas pernas. As gavetas se abrem até o final. Essa é a minha escrivaninha dos sonhos, feita sob medida para mim, na qual eu adoro trabalhar. E recentemente, para completar, fizemos uma cômoda que, em termos de estilo, é inspirada justamente na escrivaninha. Esse é um cantinho onde passo muito tempo durante o meu dia de trabalho. Já depois do trabalho, posso aproveitar a estrutura de exercícios que foi criada durante a pandemia, quando não era possível ir à academia. No geral, tem bastante equipamento esportivo escondido pela casa. Acho que esse foi o primeiro lugar onde começamos a fazer algo assim. E aqui usamos um sistema para pendurar ferramentas, que funciona muito bem. E quando queremos esconder esse equipamento, basta simplesmente abrir a porta. Fazer móveis por conta própria não é uma tarefa tão simples assim. É preciso realmente ter bastante habilidade para encaixar tudo direitinho.
e para que fique bonito também. Então, embora possa parecer que fazendo algo por conta própria, sob medida, temos possibilidades ilimitadas, na verdade, estamos limitados pelas nossas habilidades, que geralmente, especialmente no começo, não são muito grandes, já que estamos fazendo algo como um hobby. Mas aqui realmente ficou ótimo. Vejam que tanto a escrivaninha quanto a cômoda têm essas bordas arredondadas. Não é nada fácil de fazer. Ou você precisa ter as ferramentas certas, ou dedicar muito tempo e cuidado para isso. No entanto, o resultado realmente vale a pena. Porque no momento em que tocamos uma borda tão bem arredondada, é simplesmente um prazer. E aquelas bordas afiadas, quando apoiamos a mão, acabam pressionando a nossa pele e, mesmo que não seja doloroso de imediato, com o tempo pode se tornar desconfortável. Móveis prontos raramente têm esse tipo de arredondamento, porque isso exige mais trabalho, é mais caro e nem todo o material é adequado para esse tipo de acabamento. Vejam o quanto essa gavetinha se projeta para fora. Apesar de ser bem estreitinha, ela se estende praticamente ao máximo, aproveitando toda a profundidade da escrivaninha. E quando compramos escrivaninhas prontas, essas gavetinhas geralmente também são bem curtinhas e cabem muito menos coisas nelas. E por quê? Porque uma corrediça tão longa simplesmente é mais caro. E é claro que os fabricantes, a menos que estejam fazendo móveis super hiper premium, precisam otimizar os custos. O guarda-roupa é uma exceção neste quarto, pois foi comprado. É um guarda-roupa modular, então só foi preciso montá-lo. Já a cama também foi feita por conta própria, assim como a escrivaninha e a cômoda. E o interessante é que para fazer essa cama foi usado um guarda-roupa que antes ficava neste quarto, aqui dentro. E isso, aliás, é interessante porque este é um apartamento de revenda. Ele estava pronto para morar, mas ao longo desses mais de 10 anos passou por tantas mudanças que agora, pelo que eu sei, do antigo mobiliário só restaram o piso e as paredes do depósito. E originalmente, neste lugar, havia um guarda-roupa e a cama ficava no meio do quarto. Então só havia espaço na frente do guarda-roupa, entre o guarda-roupa e a cama, para se trocar de roupa. E ao redor, um corredor para contornar a cama. No momento em que a cama foi colocada aqui no nicho, é verdade que só se tem acesso a ela por um lado. Mas, em compensação, conseguimos arranjar espaço não só para o guarda-roupa, mas também para um cantinho de trabalho. Então sempre há um preço a pagar, mas em apartamentos pequenos é preciso buscar esses espaços extras. Por isso, essa solução realmente parece ser a mais adequada. E aqui, tanto a cabeceira quanto todo o móvel foram feitos sob medida. Debaixo do colchão, há espaço para guardar várias coisas. E aqui ainda há 2 gavetas que servem como um espaço para os itens que queremos ter à mão na cama. Ou seja, são como criados mudos, só que em forma de gaveta. E o interessante é que foram feitos a partir de gavetas de cozinha da IKEA. Claro, só a gaveta e a corrediça são originais. Aqui já foram colocadas outras frentes. Uma ideia muito legal. Vale a pena aproveitar soluções prontas para facilitar o trabalho. E agora, já estamos do outro lado do corredor e convido vocês para o quarto da minha filha. Como vocês devem se lembrar, o apartamento inteiro tem 78 metros quadrados e, além da sala com a cozinha, há também 3 quartos. Então não é como se esses quartos pudessem ser muito espaçosos. E para aproveitar melhor o espaço deles, a cama foi instalada no alto. É um mezanino feito à mão, soldado, para que não fiquem visíveis esses elementos metálicos. Eles foram revestidos com tecido para que aqui fique mais aconchegante do que industrial. E toda a cama foi simplesmente pendurada. Está presa à parede, aqui também ao teto, e graças a isso não há nenhum pé debaixo da cama que possa limitar o espaço aqui embaixo. Tanto do ponto de vista funcional quanto visual. Temos um espaço aberto e parece que há mais espaço aqui do que se a cama estivesse no chão
e ocupasse, bem, metade do quarto seria um exagero, mas vocês sabem como é com camas. Elas simplesmente ocupam muito espaço, e quando você coloca uma cama dessas no quarto, o ambiente parece muito menor na hora. Quando a gente suspende a cama e tem muito espaço livre no chão, o ambiente definitivamente parece mais espaçoso. E embaixo tem uma corujinha, que por um lado ocupa menos espaço do que uma cama ocuparia, e por outro lado é mais confortável passar o tempo nela durante o dia. Aqui dá para sentar confortavelmente e se encostar, passar tempo com as amigas e também convidar as amigas para dormir, porque a corujinha pode ser aberta, criando lugares para dormir. E vejam que para subir na cama usa-se uma escada de ginástica. E aqui também tem vários elementos extras onde dá para se pendurar. Então esse espírito de atividade física é realmente muito forte aqui. Não só na parte dos pais, mas também nas crianças. E do outro lado do quarto tem um guarda-roupa, uma estante com várias gavetas e uma escrivaninha. Afinal, a filha já vai à escola. E a escrivaninha é útil não só para estudar, mas também para desenvolver seus vários interesses. No quarto do filho também tem uma escrivaninha, mesmo ele sendo mais novo e ainda indo só para a pré-escola. Porque esse tipo de móvel pode ser usado desde cedo, não só para estudar, mas também para desenhar, ler ou construir com blocos. Simplesmente, é confortável sentar à escrivaninha para fazer várias coisas. E além disso, encontrei pesquisas que indicavam que, quando as crianças tinham escrivaninhas em seus quartos, ainda mais cedo, na época da pré-escola, elas aprendiam a escrever mais rápido e, quando tinham livros à vista, liam com mais frequência. Não sei qual é a influência exata aqui. Será que as escrivaninhas realmente incentivam as crianças a começarem a aprender a escrever mais cedo e a praticar mais? Ou talvez os pais que começam esse tipo de aprendizado mais cedo com seus filhos também acabam comprando as escrivaninhas mais cedo? Mas lembrem-se, não é sobre fazer as crianças aprenderem tudo rapidamente. Não é esse o objetivo. Não devemos pressionar os pequenos, porque eles vão aprender tudo no tempo certo, sem preocupação. O mais importante é proporcionar a elas uma aprendizagem diversificada e variadas formas de passar o tempo, dando oportunidade para um desenvolvimento completo, porque isso amplia suas capacidades e influencia o desenvolvimento do cérebro. Então, se pudermos motivar as crianças a experimentar coisas diferentes que possam desenvolvê-las, simplesmente as motivemos. Demos a elas uma chance, mas não as forcemos. Lembrem-se disso. Nessa parede tem um armário com prateleiras e gavetas na parte de baixo. É um móvel muito prático. É raro achar algo tão prático. Normalmente, há poucas gavetas atrás da porta, mas aqui há várias, todas separadas. Agora estão acessíveis, o que é muito mais prático. E aqui ao lado tem uma cozinha de brinquedo que foi encontrada. Alguém se desfez dela, jogou fora, mas ela ainda está perfeitamente utilizável. Faltava a torneira, então foi impressa em uma impressora 3D e agora o móvel está em uso. Lembrem-se de não jogar essas coisas fora no lixo assim tão facilmente. Publiquem um anúncio no Facebook ou OLX dizendo que vocês têm algo para doar. Provavelmente alguém vai entrar em contato e vir buscar, porque se ninguém perceber que vocês estão se desfazendo disso, esses caminhões de lixo para objetos grandes são terríveis. Eles simplesmente esmagam essas coisas, destroem, e isso realmente não é uma cena legal e também não é bom para o meio ambiente, para nós. Se podemos dar uma segunda vida às coisas, vamos dar. Mesmo que isso nos custe um pouco de trabalho, realmente vale a pena. Uma solução muito legal, que provavelmente será mais usada por pais de crianças pequenas, são as gavetas embaixo da cama, que não têm trilhos, mas sim rodinhas, e você pode levá-las até para o outro lado do quarto. Vejam, elas não estão presas permanentemente à cama, e aqui temos, de fato, uma grande caixa para brinquedos. Aqui, por exemplo, temos blocos de montar, e isso é muito prático porque, como estão em uma superfície grande, fica fácil de procurar por eles. Não é preciso despejá-los de caixas menores na hora de brincar. Você pode brincar direto usando essa caixa, essa gaveta. Na verdade, até mesmo coisas prontas,
como um carro montado, podem ser colocadas aqui. Também dá para usar a segunda gaveta, porque é um espaço para brincar e guardar o que estamos usando no momento. E depois, quando formos dormir, basta empurrar a gaveta de volta. E não ficam blocos espalhados por aí. Claro que, na prática, tudo depende da criança, mas eu espero que alguns blocos ainda sejam tirados dessa gaveta. Mas, quando se tira só algumas peças e não tudo de uma vez, fica muito mais fácil de arrumar depois. Os móveis do banheiro também foram feitos por nós mesmas. E não só os móveis, porque aqui, perto das gavetas, houve um certo problema com o encanamento do ralo, porque a gaveta batia um pouco nos canos. Então, o que fazer? Um novo cano foi impresso em uma impressora 3D. E agora, como vocês podem ver, tudo se encaixa perfeitamente e não há problema em puxar a gaveta até o final. O maior desafio no nosso apartamento em reforma foi o banheiro. Uma coisa interessante que quero mencionar aqui é o chuveiro, porque como vocês podem ver ele está totalmente embutido. Foi feita uma impermeabilização muito grossa lá, até mesmo no teto. Isso se deve ao fato de termos feito uma sauna a vapor lá e todo o centro de controle dessa sauna está aqui. Acima da banheira, de forma incomum, simplesmente há uma impressão emoldurada pendurada. Fica muito bonito e combinado com essa madeira que tem nesse banheiro, dá um charme realmente acolhedor de floresta. E o mais importante, mesmo sendo papel, ele não estraga. Está aqui há 5 anos e, como vocês podem ver, ainda está em bom estado. Talvez esteja um pouquinho ondulado, mas dizem que essa ondulação apareceu quando o pôster foi colado com fita dupla face ali na moldura. Então não tem nada a ver com umidade. Acima da banheira, de forma incomum, tem um pôster emoldurado pendurado. É uma impressão em papel e mesmo estando acima da banheira no banheiro, onde tem muita umidade, está aqui há 5 anos e nada de ruim aconteceu com ele. Isso ocorre porque aqui a ventilação é muito boa. Vai dar certo do mesmo jeito. E esse pôster, combinado com a madeira, faz com que esse banheiro realmente tenha uma atmosfera de descanso e remeta a uma floresta. E tem madeira até no teto. E já que vocês estão olhando para cima, deem uma olhada também nesse ventilador que atende os 2 lados. Ele ventila tanto o box do chuveiro quanto o banheiro, circulando o ar a partir do box. E você também pode fechá-lo, para que o vapor não escape quando estiver usando a sauna. E deste lado, acima do pôster, tem uma grade decorativa presa com ímãs. Isso escurece suavemente. O efeito ao vivo é um pouco melhor do que vocês estão vendo, então vocês vão ter que confiar em mim. E se eu segurar de novo, ele clareia. E é a mesma coisa com a outra luz embaixo do chuveiro. Lá está colocado de forma diferente. Não está coberto por um painel fosco como o da pia. Só tem algumas fitas de LED que iluminam toda a cabine de forma uniforme. E a cabine tem aqui um assento confortável, que é especialmente importante para poder usar a sauna. Mas é claro, ao tomar banhos normais, também pode ser útil. O compartimento serve para muitas funções ao mesmo tempo. Vejam que aqui tem um espaço para a caixa de areia e para secar roupa, porque no teto há varas penduradas que podem ser abaixadas. São iguais àquelas que se penduram sobre a banheira, só que aqui estão no compartimento. A ventilação é boa, porque no projeto aqui era para ser o segundo banheiro, então também foi previsto um duto de ventilação. E além disso, a ventilação agora está puxada para baixo aqui, para tirar bem os odores da caixa de areia. Neste momento, eu a desliguei pelo botão, mas aqui ela fica ligada o tempo todo. Tem um ventiladorzinho que suga os odores para que possamos ligar essas funções aqui sem problema nenhum. E é claro que a caixa de areia pode ter algum cheiro, então esse ventiladorzinho ajuda bastante. Além disso, aqui também tem uma impressora comum e uma impressora 3D que já foi mencionada algumas vezes no vídeo
e é muito útil para vários projetos novos. E também tem uma despensa e um depósito para várias coisas extras, incluindo cadeiras dobráveis, que são úteis em ocasiões maiores, quando a mesa é aberta e vêm mais convidados. E a porta do depósito tem uma maçaneta redonda, para que as crianças pequenas não consigam abri-la. Desta vez, é só. Neste vídeo, teve um monte de soluções interessantes. Então me contem nos comentários quais vocês mais gostaram e quais poderiam funcionar também nas suas casas. Também espero que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e visitem nossa loja em www.nensazevnenza.pl. E agora me despeço de vocês. Oi, oi, quer carinho? Ah, oi. Bom dia. Bom dia. Você vai voltar pra mim? Sim, você vai voltar. Bom dia, gatinha.